Pessoal, para finalizar a primeira parte da segunda parte, nós vamos falar dos aditivos. Como eu disse anteriormente, os aditivos nem sempre estão presentes nas tintas. Mas hoje em dia é difícil uma tinta que não contenha aditivos, certo? Por quê? Porque eles são colocados em pequenas quantidades, então eles não necessariamente vão afetar as outras qualidades da tinta, e eles buscam justamente conferir algumas propriedades importantes de durabilidade de vários outros aspectos. Com a quantidade de produtos que existe no mercado, muitas vezes é justamente o aditivo que vai diferenciar uma tinta de outra similar que tem a mesma resina, tem os mesmos pigmentos e tem os mesmos solventes. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no mercado de algumas tintas que falam que são antimofo, que são laváveis, que são sem cheiro. Então, os aditivos ajudam nessa função. Eles são opcionalmente incorporados, tanto nas tintas quanto nos vernizes, e são em pequenas porcentagens, visando melhorar algumas características. Vamos ver alguns exemplos. Um aditivo pode ser um dispersante, que ele vai facilitar o, o produto pulvurulento, ou seja, que é o pigmento, no veículo ficar homogeneamente disposto, ou seja, o pigmento que está lá em pequenas partículas de pó vai ficar homogeneamente distribuído na resina e no solvente. Então, quando eu aplicar na parede, eu também vou ter um resultado homogêneo. Você pode ter um aditivo anti-pele, porque se você deixar a tinta destampada ou mal tampada, rapidamente por cima vai se formar uma casquinha, uma película. Bom, aquela película vai ser uma concentração da resina e ali vai ter evaporado um pouco do solvente, vai ter ficado pigmento. Veja, isso desanda a tinta, né? Ela já não vai ser a mesma mais. Então, além do cuidado que deve haver na obra de manter as tintas sempre bem tampadas, mas esse acidente, vamos dizer assim, ele pode acontecer. Então, o uso de um aditivo antipele vai evitar que isso aconteça e que o serviço precise ser refeito. Você pode ter um aditivo espessante que torne a tinta mais viscosa, assim, ela não escorre tão fácil e ela vai, então, provavelmente ter uma aplicação menos manchada na parede, mais fácil de ser controlada pelo pintor. Um aditivo fungicida é essencial em locais muito úmidos, eu estou dizendo de cidades muito úmidas, e também quando as pessoas aplicam as tintas em áreas molhadas das suas casas, ou em algumas outras situações onde você tem muito contato com a umidade, porque os fungos podem sim se desenvolver sobre as paredes. Os aditivos anti-espumas, eles diminuem a formação de espuma. Se uma tinta espumar muito quando eu estou aplicando, ela vai secar de uma maneira muito esteticamente ruim. Tá? Um aditivo inseticida, ele pode conferir uma toxicidade à tinta, porque os insetos, pessoal, eles atacam tudo mesmo, tá? Muitas vezes eles até, pelas pequenas fissuras que podem surgir nas paredes, eles entram ali para fazer seus ninhos e tudo mais. Ou no caso de uma madeira, por exemplo, pode ser o cupim que vai realmente ingerir a madeira, e um aditivo, um inseticida, vai contribuir para evitar que isso aconteça. Um aditivo molhante para deixar a tinta mais líquida, mais fácil de ser trabalhada. Um aditivo antisséptico vai evitar que a tinta apodreça. Um aditivo emulsionante vai deixar a tinta mais leitosa e garantir a sua estabilidade, ou seja, aquele serviço que o pintor faz de remexer a lata de tinta para dispersar homogeneamente o pigmento, a resina e o solvente, um aditivo emulsionante vai contribuir para que isso fique melhor ainda. Um aditivo secante para que o tempo de secagem se diminua e a tinta então possa receber a segunda ou a terceira demão mais rapidamente. Novamente, em locais muito úmidos, isso pode ser muito interessante, principalmente quando é uma obra que você está com um cronograma mais apertado. Então, o aditivo secante vai permitir que você tenha um andamento normal. Quando você está pintando, por exemplo, um ambiente interno em uma época do ano muito, muito chuvosa,
Primeiro que talvez você não consiga deixar as janelas abertas porque pode entrar água em uma chuva de vento, algo assim. Você pode não ter essa possibilidade. E segundo, que como o ar está muito, muito úmido, tudo demora mais para secar, inclusive a tinta. Então, essa seria a função de um aditivo secante. E um aditivo plastificante, ele deixa a película mais flexível. Então, por exemplo, se eu aplicar em cima da madeira, a madeira é um material que sofre grande variação volumétrica, como a gente já discutiu na nossa unidade anterior sobre madeiras. Então, ela contrai muito, expande muito. Se eu tenho um aditivo plastificante, eu vou favorecer que a minha tinta não se rompa em pequenos cacos, tá? Mesmo que esses pedaços fiquem aderidos sobre a madeira, não seria interessante, porque no vão entre elas poderia entrar água e outros agentes ruins à madeira. Então, o aditivo plastificante vai favorecer que a madeira fique protegida e não entre nenhum agente ruim, tanto a madeira quanto outra superfície onde ele seja aplicado, certo? Com isso, a gente acaba o começo da parte 2 e vejam as próximas videoaulas sobre a continuação deste assunto, então. Obrigado, pessoal. Até a próxima.